A questão do templo sempre foi um problema, principalmente para o meio pentecostal. Claro que existem várias vertentes do cristianismo e alguns adotaram o modo de adoração ao templo, não no templo. E o grande problema se concentra nisso, porque o templo cristão, o lugar do ajuntamento, o lugar separado para reunião, para o culto, ele não é um lugar sagrado, não é um lugar oficializado pelas escrituras. As pessoas podem se ajuntar na praça, na rua, na praia, em qualquer lugar, porque não existe especificamente um local para se cultuar. Porém, como a igreja ela deve ser organizada e ela deve ter a sua presença, a sua marca na terra, ela se organizou de forma em que se construíram templos para que pudesse se cultuar a Deus. Não há nenhum problema, não há nenhum pecado nisso. O grande pecado é quando se começa a adorar o local, quando começa a se adorar as quatro paredes, o ambiente. Em uma ocasião bastante inusitada, quando Jesus procura se encontrar com uma mulher samaritana, e esse relato ele está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, depois que ela percebe Jesus ser verdadeiramente um profeta de Deus, o Messias propriamente dito, ela pergunta ao Senhor em que lugar se deve adorar. Se é em Ebal, no Monte Gerizim, aonde os samaritanos costumavam adorar, ou se é em Jerusalém, o lugar do templo de adoração dos judeus daqueles dias. Então Jesus diz que já é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, existe um grande significado nessa fala do Senhor Jesus. Quando ele diz que a adoração ao Deus Pai deve ser em espírito, ele faz a desconstrução da necessidade de qualquer um objeto palpável, visível, qualquer um instrumento, qualquer um local para o culto cristão. Porque esse culto, essa adoração, deve ser feita em espírito, não importando onde seja. E quando ele continua dizendo que além de em espírito tem que ser em verdade, ele está dizendo que essa adoração deve ser pautada com base na palavra de Deus. Não pode ser uma adoração de qualquer jeito, uma adoração inventada. Agora, voltando à questão do templo, não há nenhum pecado em se adorar a Deus em um templo. É claro que ele não deu essa ordem de que a igreja do Novo Testamento passe a adorá-lo em um local específico. Mas veja bem, quando o apóstolo Paulo enviava cartas, ele não enviava cartas para cada uma pessoa, ele enviava cartas para a igreja, mas essa igreja ela tinha um local de reunião, e era lá que essa carta chegava. Não importa se fosse na casa de um dos membros ou do líder, não importando, mas existia um local. Quando cartas foram enviadas no começo do livro de Apocalipse para a igreja de certas cidades, é claro que o endereço não era a casa de cada um cristão, mas ali era existente um local de culto. Então, condenar o templo, isso faz parte, lamentavelmente, da ignorância de algumas pessoas. Porque a adoração
pode ser feita unitariamente, mas a Bíblia fala muito da oração coletiva, do ajuntamento, do koinonia, da reunião da igreja, do ajuntamento dos membros do corpo de Cristo. Então, um grande problema se concentra quando as pessoas começam a adorar quatro paredes. Porém, não há nenhum problema em existir um local de culto separado, tendo em vista que não se deve adorar o local nem oficializar, tá certo? Então, veja bem, não podemos condenar um ajuntamento de cristãos que tem um endereço, que tem um local legalizado, não oficializado. Perceba que há uma grande diferença. Legalizado é que se esse local tem uma placa lá fora, tem um CNPJ, ele deve ser de acordo com a lei. Agora, não pode ser uma coisa oficializada quando se diz que o culto só pode e só deve ser feito naquele local. É claro que não defendemos isso de forma nenhuma, mas é óbvio que um ajuntamento de 80 pessoas, 100 pessoas, por exemplo, não pode ser numa esquina qualquer para impedir o trânsito livre dos cidadãos de uma região. É natural que se tenha um local separado, um templo, com as devidas acomodações para os membros daquele culto cristão, tá certo? Então veja bem, demonizar o templo não é uma coisa interessante, é um extremo tão grande quanto idolatrar o templo. Então, nesse caso, é preciso existir o equilíbrio. Nós sabemos que o Senhor Jesus não disse que tinha que ser em um templo, mas é claro que quando quer se proteger do frio, da chuva, dos intempéries da natureza, naturalmente se constrói um templo para se ficar protegido, tomando os devidos cuidados de não compreender que aquilo ali é a igreja. A igreja está naquele templo, porque a igreja são pessoas separadas por Deus para a sua adoração. Então, a igreja está reunida no templo. Não há nenhum problema com relação a isso. O grande problema é quando se começa a adorar, a endeusar as quatro paredes. No demais, está tudo correto.